O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estava muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem tocados e curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma terça-feira nós estamos aqui no ginásio poliesportivo em Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, para juntos celebrarmos a misericórdia de Deus. E temos a oportunidade de acolher em nosso coração mais uma vez a palavra do Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos ser trabalhados pela palavra de Deus. Nós queremos ser impactados por essa palavra, aprender com ela, a de fato nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus. O Senhor a cada terça-feira tem dado a nós a oportunidade de recebermos essa catequese da palavra de Deus. Hoje São Paulo, na primeira leitura, nos diz que nós precisamos ter muito cuidado para não fechar os nossos ouvidos para a voz de Deus e deixar que a voz do mundo domine o nosso caminhar. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa vida precisa ser conduzida pela voz de Deus. A voz de comando para nós vem de Deus, porque as vozes do mundo são limitantes, mas a voz de Deus nos amplia cada vez mais. Então precisamos de fato ter muito cuidado para não deixar que a palavra do mundo roube o lugar da palavra de Deus dentro de nós. Já vá colocando isso no seu coração. A voz de comando da sua vida precisa ser a voz de Deus. A voz de comando da nossa vida precisa ser a voz de Deus. Quando nós deixamos a voz de Deus conduzir, quando nós nos aproximamos de sua palavra e nós deixamos que essa palavra se torne concreta dentro de nós, nós vamos encontrando saídas para as diversas situações da nossa vida. Nós vamos encontrando sempre uma luz no fim do túnel. Hoje nós acompanhamos a leitura do Evangelho e nós encontramos Jesus escolhendo os seus apóstolos. Jesus, o Evangelho de Lucas começa dizendo que Jesus subiu ao monte e passou a noite toda orando. Nós já vamos entendendo a importância da oração. Jesus passou a noite toda no monte para orar, porque ele tinha que tomar uma decisão muito importante na sua vida. Ele precisava fazer uma escolha importante para a sua vida.
Ele precisava escolher os apóstolos. Ele precisava escolher aqueles que ia partilhar da intimidade dele diariamente, que ia conviver com ele diariamente. De fato, Jesus escolheu a todos. Ele veio para todos, mas ele precisava escolher aqueles que estariam partilhando de sua intimidade. Ele precisava escolher aqueles que ia caminhar com ele, para aprender com ele, para multiplicar o seu ensino na vida de tantas outras pessoas. E é importante que o Evangelho diz que para fazer essa escolha, para tomar essa decisão, Jesus sobe a montanha. A montanha é o lugar da proximidade com Deus, é o lugar do escondimento, é o lugar do descanso. O monte é o lugar em que eu preciso ficar a sós com Deus. Eu preciso escutar, eu preciso refletir melhor. Na vida do ser humano, a subida do monte, a subida ao monte é muito importante. Nós precisamos subir de fato ao monte, estar com Deus para escutar a sua voz. Principalmente quando nós estamos sobrecarregados e nós estamos vivendo aqueles momentos mais tensos da nossa vida, ou quando nós precisamos fazer uma escolha, e quando nós precisamos tomar uma decisão. Jesus está dizendo para nós hoje, está nos ensinando que as nossas escolhas, elas precisam ser tomadas de maneira madura. As escolhas, elas precisam ser tomadas de maneira responsável, porque as escolhas definem a nossa vida. Como nós precisamos entender isso? Olha o grande exemplo que Jesus nos dá, olha o grande ensino que Jesus vem nos dar nessa noite, porque às vezes nós fazemos escolhas precipitadas, nós tomamos decisões sem amadurecer primeiro, apenas movido pelas nossas emoções. E quando nós fazemos as escolhas e tomamos as decisões de maneira irresponsável, nós vamos colher prejuízos de tudo isso. Jesus sobe ao monte para confirmar em Deus aqueles que vai caminhar com Ele, aquele que vai partilhar de todos os momentos, não apenas em alguns momentos, mas aqueles que vai viver com Ele diariamente, aqueles que vai conviver com Jesus. E isso traz para nós um ensino importantíssimo, como nós precisamos também fazer isso no dia a dia da nossa vida, principalmente quando nós temos que tomar decisões importantes para a nossa vida. Como é preciso amadurecer primeiro, nós precisamos aprender a colocar em Deus as nossas escolhas, a rezar as nossas decisões em Deus, porque Ele vai nos dando norte, Ele vai nos dando sabedoria, Ele vai nos dando compreensão. Quando nós fazemos dessa maneira, os resultados e os frutos serão os melhores possíveis. Mas quando tomado pelas emoções, nós tomamos decisões precipitadas na vida, nós vamos sofrer consequências disso. E é bom que nós entendamos que nós somos frutos mesmo das nossas escolhas. Nós somos frutos daquilo que nós escolhemos, das decisões que nós tomamos na nossa vida. Por isso Jesus vem nos ensinar nessa noite, para que depois nós não transfiramos a culpa para alguém, porque nós somos muito tendenciosos a isso. Quando as coisas não acontecem na nossa vida, nós procuramos um culpado, nós queremos jogar a culpa em alguém, nós transferimos as nossas irresponsabilidades para alguém. Quantas vezes nós fazemos isso no dia a dia da nossa vida? Ou nós culpamos Deus ou o demônio das coisas que não acontecem na nossa vida, mas deixamos de entender uma coisa que é muito importante: nós somos frutos daquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Nós somos frutos das nossas escolhas. Palavra no seu coração, isso vai no seu coração, isso vai nos ajudar a melhor conduzir a nossa vida. Imagine Jesus em Deus, essa escolha decisiva para a sua vida. Não era qualquer um, era aqueles que iam partilhar. Como nós precisamos aprender também, como nós precisamos aprender a escolher as pessoas que caminham junto conosco.
que partilham das nossas intimidades, como a gente precisa trazer para perto de nós pessoas que comungam nos nossos sonhos, de pessoas que nos ajudam a motivar os nossos projetos. Imagine se Jesus tivesse escolhido de qualquer jeito, de qualquer modo, aí no meio do povo: ei, você vem aqui. Não, ele precisava escolher pessoas que acreditavam naquilo que ele ensinava. Ele precisava escolher pessoas que comungavam da mesma ideia salvífica dele. Ele precisava escolher pessoas que acreditassem no seu poder de liderança. E isso nos faz nos perguntar nessa noite, no desenvolvimento dos nossos projetos e sonhos, quem é que nós estamos trazendo para perto de nós? Quem é que nós estamos trazendo para junto de nós? Porque isso é um aspecto que a gente pode considerar de uma maneira fundamental para que os nossos projetos aconteçam e aconteçam a contento. Nós sabemos que projetos, eles não acontecem na singularidade. Projetos não acontecem no individualismo. Projetos se constroem com pessoas. Mas é preciso que nós entendamos uma coisa: quem são as pessoas que nós estamos escolhendo para partilhar da construção dos nossos sonhos? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor nos ajudando a pensar os nossos objetivos e metas? Não sei se você já pensou nisso, mas é preciso que nós avaliemos bem, porque daí depende também, e eu estou especificamente falando nessa noite do aspecto de projetos de vida. Nos nossos projetos de vida, essa escolha que Jesus sobe ao monte para fazer, para escolher as pessoas, é importante também para nós. Imagine se você, na concretude dos teus sonhos, escolhe alguém que pensa completamente diferente, que não acredita nos teus sonhos, que sempre está discordando de tudo aquilo que você tem como projeto de vida, que está sempre trazendo uma palavra negativa que desmotiva, alguém que não impulsiona, os teus valores e sonhos. Nós precisamos aprender a fazer escolhas com excelência. E essas escolhas com excelência nós fazemos aonde? Em Deus, em oração. Daí a importância da oração nas nossas escolhas, no nosso projeto de vida. Aprenda a amadurecer as suas escolhas. Nós sabemos que o ser humano todos os dias precisa tomar decisões, fazer escolhas. Na nossa vida, as escolhas são importantes e elas precisam ser feitas. Mas cuidado da forma como você está escolhendo, o jeito como você está escolhendo, a forma, a pedagogia que você está usando na tomada das decisões da sua vida, porque delas dependem a condução da tua história. Nós somos aquilo que nós escolhemos, nós nos transformamos a partir das nossas escolhas. É elas que motivam a nossa vida, ou são elas também que desmotivam as nossas vidas? Isso depende muito da maneira como nós trabalhamos as escolhas. Faça como Jesus, suba ao monte. Quando você precisar fazer uma escolha na sua vida, quando você precisar tomar uma decisão importante para a sua história, não a faça de qualquer jeito. Coloque em Deus, partilhe com Ele. É a partir dessa experiência que nós vamos sentindo o mover de Deus em nossa vida. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a contar a Deus os nossos sonhos e projetos. Sabe qual é o grande problema? É porque nós esquecemos disso. Sabe por que muitas vezes os nossos sonhos não acontecem? Porque nós contamos eles para as pessoas erradas. Nós partilhamos dos nossos sonhos e dos nossos projetos para as pessoas erradas, no momento errado, na hora errada. E o Senhor está nos ensinando nessa noite como é importante a gente amadurecer primeiro dentro de nós, antes de partilhar para os outros. Como nós precisamos desenhar
os nossos sonhos e projetos primeiro em Deus. É para Ele que eu preciso contar em primeiro lugar. Porque às vezes na euforia a gente acaba partilhando dos nossos sonhos, das nossas ideias, das nossas metas e projetos para quem não está preparado para acolher a nossa empolgação. Existem pessoas que ao invés de ficar contente com os nossos sonhos e projetos, existem pessoas que ao invés de ficar alegres com o nosso crescimento, elas se entristecem. Elas fecham o coração e elas criam uma atmosfera de inveja. Então precisamos ter muito cuidado. Para onde é que Jesus vai? Ele não senta em um lugar e chama pessoas. Ele vai ao monte. Ele vai colocar no Pai todo esse momento de escolha dos seus apóstolos. Eu quero perguntar para você: como é que você tem desenhado os teus sonhos e projetos? Você tem contado para quem? Você tem partilhado para quem? De tudo aquilo que Deus já desenhou no teu coração. Olha o que é que Ele está dizendo para você. Olha a palavra que Ele está trazendo ao teu coração nessa noite. Porque Jesus sabia da grande missão. Então a escolha, ela precisava ser uma escolha fundamentada. O Evangelho, depois da escolha dos 12 apóstolos, vai mostrar Jesus em uma planície, e uma multidão de pessoas para serem cuidadas. Jesus precisava fazer a escolha acertada de homens que almejava ter os mesmos sentimentos que ele tinha, sentimentos de ternura para com o povo. Quando ele desce da montanha com a escolha, com os 12 apóstolos, ele encontra uma multidão de pessoas famintas, feridas, uma multidão de pessoas para serem tocadas, para serem escutadas, pessoas com suas vidas fragmentadas. Nós precisamos entender isso também. Nós temos uma missão na vida, e essa missão depende muito das nossas escolhas. Amadureça no seu coração isso. Amadureça no seu coração isso que você está escutando nessa noite. Coloque, é voz de Deus, é palavra de Deus para o teu coração. Nós vamos aprender, nessa noite nós vamos sair daqui do ginásio poliesportivo com essa ideia trazida do coração de Deus ao nosso coração. Nós vamos aprender a rezar as nossas escolhas. Nós vamos aprender a colocar em Deus os nossos sonhos. Quando você estiver com sua cabeça cheia, quando você já não suportar mais todas as coisas que estão acontecendo, antes de explodir, eu quero te dizer uma coisa: sobe no monte, porque quando você descer do monte, você vai descer uma nova pessoa. Isso é sabedoria. Porque às vezes, movidos pelo cansaço, pelo estresse, movido pelo cansaço físico e mental, às vezes nós temos posturas que ao invés de edificar, destrói. Então quando você já não se suportar mais, suba ao monte. Aprenda isso. Quando você descer do monte, você está uma outra pessoa para tomar a postura que deve ser tomada dentro da tua vida e dos teus projetos. Amém? E nós queremos agradecer ao Senhor por esse ensino que Ele está nos trazendo nessa terça-feira. Essa palavra tão direta ao nosso coração. Os frutos da nossa vida dependem das boas escolhas que nós fazemos. Os frutos da minha vida dependem da qualidade das escolhas que eu faço. Nunca esqueça disso.
Amém, filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.